Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu vou fazer um vídeo hoje de impressora 3D, até porque tiveram algumas perguntas, até o pessoal me perguntando quando é que a Core XY está pronta, e eu resolvi fazer alguma coisa de impressora, até para dar mais uma noção para vocês, tá? Para vocês terem mais algumas informações. Esse tipo de impressora. Porque o mais conhecido é a Ender 3 e as impressoras similares à Ender 3, tá? Esse tipo de impressora não é muito conhecido. Especificamente essa aqui, eu comecei com uma impressora pequenininha de 180 milímetros, com ela eu construí outra, até chegar nessa grande que tem a área útil de impressão, tem em torno de 310 milímetros. Só que ela é redonda, então eu tenho alguma... É diferente de uma quadrada, que você na diagonal você tem uma área que você acaba aproveitando mais. A minha redonda não, eu não tenho esse tipo de aproveitamento, é tudo uma coisa só. Mas é uma impressora muito boa. Eu fiz alguns upgrades que eu vou falar para vocês do que eu fiz para melhorar. É uma impressora que eu tenho há muitos anos. Ela não me dá pau, não me dá dor de cabeça. O meu firmware é muito fácil de eu mexer, tá? Eu faço todas as alterações que eu preciso. Embora ele seja um Marlin antigo, bem antigo, ele atende perfeitamente às minhas necessidades com a placa que eu tenho. Eu tenho uma placa também antiga, uma Ramps 1.4, que, vamos dizer assim, está ultrapassada hoje, mas eu não tenho por que pôr uma placa nova de 32 bits aqui, porque é besteira, jogar dinheiro fora, que não, o que vai me oferecer a mais não faz diferença. Eu tenho nivelamento automático e agora eu fiz nivelamento manual para poder melhorar. Bom, essa impressora similar você vai encontrar a Delta, que a Delta tem uma série de variações, e não sei o que Delta, não sei o que Delta, você tem um monte, mas é tudo o mesmo princípio. Essa que eu fiz aqui é a Corsair, eu acho que foi uma das primeiras, porque na época que montei isso aqui, há vários anos atrás, tinha essas impressoras, eu acho que era a Prusa, que foi uma das primeiras, né? E você tinha algumas impressoras chinesinhas que eram, o frame dela era ou de compensado, tá? Cortado a laser, ou de acrílico. Eu me lembro até que tem um amigo que comprou uma dessas e muito bonitinha, mas a hora que começava a trabalhar, o calor aqui do hot end acabava derretendo o acrílico e no fim você perdia. É muito ruim. Aí eu já estava fazendo essa aqui e eu falei, não, vou continuar nessa aqui, porque era a impressora melhor que tinha. Aqui eu pus de alumínio, eu usinei esses tubos aqui, a rosca, tudo no torno que eu tenho. Então eu fiz uma série de coisas que eu fiz aqui. Eu imprimi todas as peças que vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui é ABS, tudo eu imprimi ABS, nas outras menorzinhas que eu tinha. É uma impressora muito boa, ela imprime tudo, eu estou imprimindo agora ABS, eu não tenho problema de descolamento na mesa, não tenho problema de as paredes ficarem ruins. Se eu mantiver a temperatura da mesa, puser a minha misturinha de colar na mesa, e puser uma temperatura correta e constante no meu hot end, acabou. Eu imprimo o ABS sem problema nenhum. Nenhum. Sai perfeito, a aderência perfeita, as paredes perfeitas, tudo direitinho. E essa aqui eu regulei, ela está bem reguladinha mesmo. Eu não tenho variação, a variação que eu tenho é mínima. Por exemplo, se eu fizer um furo de 3 milímetros, ele pode sair com 2.9, 2.95, ele sai quase que perfeito. Então eu não tenho que fazer ajuste nas peças, que é diferente das outras que eu tenho que fazer ajuste, ou eu faço o conserto lá no Cura. Aqui não, aqui o que eu desenhar, mando imprimir, sai. Bom, essa impressora, qual que é a vantagem que ela tem? Primeiro, é menos problema de vibração. Segundo, é a facilidade de você fazer um upgrade de hot end. No caso aqui, eu comecei com aquele J-Hat, que não é plástico, mas é um material, acho que é nylon, não sei exatamente que material. Foi um dos primeiros que saiu.
Aí agora eu fiz já há bastante tempo, um upgrade com um hot end todo de metal, porque com ele eu consigo imprimir a alta temperatura, 250, 260, 280 graus, sem problema nenhum. Eu imprimo, a única coisa que eu preciso fazer para que eu consiga chegar a uma temperatura bem alta, eu preciso pôr isso aqui 24 volts, porque ele é 12 volts, então demora muito. Eu preciso mudar, a minha mesa é 24, eu só mudar aqui o resistor aqui por 24 volts, acabou. Eu com esse mesmo aqui eu imprimo tudo que eu quiser. Eu poderia até imprimir nylon, que eu não fiz ainda, mas eu poderia imprimir nylon, ok? O que eu fiz nessa impressora de modificação? Eu fiz essa mesa, eu fiz aqui a mesa toda, eu vou pôr foto aqui, fica mais fácil você enxergar, com regulagem aqui de mola, 3 pontos, porque aí eu ajudo no nivelamento da mesa. O único problema que eu tive nos anos todos era o nivelamento da mesa, que eu tinha bastante problema. Mas agora, com essa mesa, me deu assim uma luz, e eu resolvi fazer. Falei, pô, eu vou cortar para ficar bonitinho, bem certinho, com as medidas cortas. Eu vou cortar na CNC. E eu cortei na CNC as peças, tá? E aí eu resolvi esse problema. A vantagem dela é que ela tem menos vibração, ela te dá mais opção de você fazer, não é upgrades para ela ficar mais bonita, mas upgrades para você fazer mais coisas, com mais facilidade. Eu posso fechar ela também se eu quiser, tá? Aqui eu tenho até desenhado já para você fazer, deixar só uma abertura. Eu tenho um painel aqui, normalmente eu gosto de trabalhar ela ligada no computador, porque eu tenho 2 telas no computador, é mais fácil de eu ver o que está fazendo do que eu usar aqui o painel LCD dela. Mas eu prefiro trabalhar com ela no computador, tá? Ligada no computador. A única desvantagem que eu vejo nela é aqui quando na regulagem do nivelamento. Eu tenho nivelamento automático, como eu falei, agora eu coloquei o manual. Por que é o problema do nivelamento? Porque se você coloca aqui, desce ela até aqui, ela está com um determinado nível, ela pode chegar em qualquer uma das extremidades, ela está ou para cima, seria assim, ou assim, ou convexo. Isso é o único problema que tem nela. Dá um pouquinho de trabalho para você regular isso? Dá. Não é assim, tum. É a única coisa. O meu firmware está super regulado. Vamos dizer assim, depois de muitos anos eu aprendi como é que eu regular direitinho, então eu não tenho, só dá um pouco de trabalho, eu não tenho que ficar me descabelando para poder regular. Aí com essa mesa que eu fiz, aqui com regulagem com mola, ficou melhor ainda. Por que é importante você ter um nivelamento comum? Isso vale para qualquer impressora. Porque a primeira coisa é que se ela não estiver bem nivelada, o teu material que você está depositando, ele pode não colar direito, tá? E porque ele não está devidamente depositado, então ele não adere. Eu fiz até um vídeo mostrando aí, eu acho que, eu me lembro agora, mostrando como é que ele tem que aderir. Ele não pode ficar esmagado e não pode ficar só preso numa pontinha, porque ele acaba descolando. De repente, nas primeiras camadas, não, mas se você estiver fazendo uma peça alça, ele vai descolar, tá? Essa minha mesa aqui, eu tenho um vidro aqui, de um lado eu uso para PLA ou PETG e do outro eu uso para ABS com a misturinha que eu ponho aqui, tá? E ele cola perfeitamente e quando esfria solta sem problema nenhum. Por que é importante o nivelamento da mesa? Que como eu já falei, vale para qualquer impressora. Porque a hora que você o bico estiver passando aqui, se ele não tiver devidamente nivelado, vou falar o pior caso que é se ele tiver muito próximo da mesa, o bico entope. E o entupimento não é assim, tum, ele é um entupimento que demora um pouco mais. E o que vai acontecer? Quando ele passa muito perto, o filamento não sai todo. Ele sai um pouco e o restante vai subindo. Ele vai fazendo isso aqui assim. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Isso demora. Às vezes você imprime uma peça toda, uma peça grande, aí você vai imprimir a outra, aí você vê que começa a ter falha, como se tivesse faltando filamento. Porque ele vai subindo, e o que acontece?
Aqui onde eu estou pondo o dedo é quente. Aqui em cima, onde tem o radiador, é muito mais frio. Então o filamento vai subindo, quando ele chega aqui em cima, ele começa a esfriar. O meio vai passando e ele vai esfriando em cima. Ele vai construindo tipo um cilindro, até a hora que fecha o buraquinho que ele passa no meio lá, ele fechou, acabou, aí ele vai entupir. Só que não vai entupir aqui, ele vai entupir aqui em cima. Aí é uma dor de cabeça, você tem que soltar tudo. Tem que pegar, eu tenho já um arame certo que passa de exatamente 1,75 para tirar. Putz, olha, é uma trabalheira. Então, por isso que é necessário ter um nivelamento perfeito, para que não tenha esse problema. O material vai sair lá direitinho. Aquilo que o extrusor mandar, ele vai sair lá embaixo. Lógico, depois de muito tempo ele pode dar um entupimento, porque carboniza, mas aí é aqui, no bico, bem aqui no nozzle. Aí é fácil você tirar, aí é super fácil. Agora, quando acontece isso, ele sobe, putz, é uma hora dor de cabeça. Então esse é um problema não só dessa impressora, mas de todas as outras, desde que você não tenha o nivelamento correto na mesa. Por isso que eu fiz essa mesa aqui. É uma impressora tranquila, como eu falei, fui eu que montei. Se alguém quiser, entre em contato comigo lá pelo e-mail. Eu tenho aqui um PDF com todas as instruções que eu segui para montar. Eu tenho os arquivos, a gente vê lá como posso mandar para vocês e vocês podem montar. Tem tudo aqui, o firmware, tem tudo prontinho. Você pode mudar o tamanho que você quiser. Aí você só ajusta o tamanho, a altura e a largura da mesa. O restante é tudo tranquilo. Já está configurado aqui os endstops em cima, tudo bonitinho. Se alguém quiser, só fala comigo e manda um e-mail e eu disponibilizo aí o arquivo, que não é meu, tá? O projeto, mas eu disponibilizo o software que eu já preparei ele. Aí é fácil você mudar. Já está bonitinho para tudo que está aqui. Bom, pessoal, está aqui. O que eu queria falar dessa impressora, como eu falei, é muito boa, é tranquila, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação, compartilhem o vídeo com outras pessoas. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa, manda um e-mail, que é muito mais fácil você que eu responda, que eu veja mais rápido, porque às vezes tem lá um comentário, quando eu olho eu respondo em seguida, eu respondo todos os comentários ou as perguntas que as pessoas fazem, à medida que eu saiba, né? Eu respondo para todos, ok? Pessoal, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Abraço a todos aí.